Oi todo mundo, eu sou a Michelle e eu decidi fazer um vlog, na verdade um vlog de uma maratona que eu decidi fazer de clássicos da literatura brasileira. A minha intenção no início era fazer em 24 horas e eu tenho 4 livros para ler. Eu já comecei o primeiro, que é o Senhora, só que quando eu fui lendo eu percebi que eu não conseguiria ler jamais em um dia, porque eu não consegui ler nem esse livro em um dia. Mas eu já tô quase no final e eu vou começar a falar um pouco sobre ele. Bom, primeiro eu vou falar quais livros são, né? O primeiro é o Senhora, do José de Alencar, que era o que eu mais queria ler, e o segundo que eu mais queria ler é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. E os outros dois que eu tenho aqui é Lucila e Helena, do José de Alencar, e Machado de Assis também. Esses livros são da minha irmã, na verdade, esse daqui não é, eu acho que, nem sei de quem é esse. Mas acontece que eu decidi ler eles, já que eles estavam aqui, eu queria ler livros clássicos. Esse ano eu coloquei na minha meta de livros para ler em 2017. E também porque eu não li esses livros nunca, inacreditavelmente, nem na escola. O livro que eu li na escola, assim, desses, foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu quero ler de novo, porque eu lembro que eu gostei, mas eu não me lembro muito bem da história. Mas eu não tenho ele aqui, então vai ter que ficar para uma outra hora. Mas, por enquanto, o que eu tenho pra falar desse livro é que ele é realmente muito bom. Talvez seja por isso que ele seja um clássico, não é mesmo? Enfim, eu comecei a ler e é, aquela literatura, né, estilo romantismo, bem detalhada de um jeito diferente, né, com floreios. Ele não é descritivo, contando o que tem nos lugares ou como as pessoas estão, mas é detalhado no sentido de um monte de adjetivos diferentes, né, para cada situação. É um pouco, na minha opinião, é um pouco cansativo, porque eu não gosto muito desse tipo de coisa, eu não sou uma pessoa, assim, muito das palavras bonitas, de poesia, assim, eu não vejo muita graça, mas eu entendo que é do estilo literário, e tirando que pra mim não tem assim tanta emoção, eu não acho assim tão interessante, a história em si é bem legal. Eu tenho uma certa identificação com a história que eu acho que a maioria das pessoas não tem, e isso me leva a gostar mais ou a não gostar tanto, porque eu acabo tendo mais sentimentos em relação a isso. Mas no geral eu tô bem feliz que eu comecei por esse livro e eu tô bem feliz de estar lendo. Falta um pouco, essa versão é uma versão de bolso, né, como vocês podem perceber. E ela tem 400 páginas, mas eu imagino que seja o equivalente a umas 100 de uma edição normal. Oi todo mundo, hoje é sábado, já faz uma semana desde que eu comecei esse vídeo. Eu terminei de ler o Senhora, eu terminei de ler na segunda, eu acho. Eu terminei bem rápido, eu li de uma vez mesmo. Primeiro porque eu gostei bastante da história, e segundo porque eu tava empenhada, né, em continuar lendo, como eu disse, fazer uma maratona, que era pra ser de 24 horas e tá mais pra 24 dias. Só que aí eu passei pro Dom Casmurro e, gente, não dá, eu não vou ler, eu decidi não ler ele, porque tem um problema bem grande. Vamos por partes. Vamos falar primeiro do Senhora que eu li, né? Eu fiquei bem feliz lendo, eu gostei bastante, eu acho que eu já tinha contado, a bateria da câmera acabou na hora, mas eu acho que eu tava contando que eu tenho uma certa identificação com a personagem, e foi um sentimento, assim, diferente, porque eu acho esse povo muito maluco, assim, ela é muito maluca, e é uma coisa, assim, totalmente sem sentido, mas é legal, interessante e criativo. E eu gostei, de verdade, eu gostei bastante, achei legal, realmente. Eu passei a me acostumar mais com os detalhes e tudo mais, né, ao longo do livro, e isso passou despercebido. E eu fiquei muito feliz de ter lido, e então, realmente é um livro bem bom, acho que vale a pena ler. E aí eu comecei a ler esse, e já nas primeiras 2 páginas, gritante a diferença da maneira que é escrito, porque, obviamente, na verdade eu não sabia, mas daquelas que lembram bastante das aulas de literatura, são de épocas totalmente diferentes, e é, muito notável como eles são escritos diferente. Mas não é isso que me incomoda nesse livro, e não é por isso que eu não vou ler ele, é porque eu já sei o que acontece na história, e isso é um problema bem grave, porque eu acho que eu contei, eu li um resumo na época da escola, que era pra eu ter lido o livro,
e eu fiz uma prova e a gente assistiu filmes, então eu já sei o que acontece. Eu, tipo, realmente sei todo, do início até o fim. Eu só não li o livro original, só que eu não gosto da história. Então eu já estou irritada com o que vai acontecer, com as coisas. Eu não gosto da premissa do livro. E, tipo, eu já sei o que vai acontecer, além de já ser um livro mais, assim, cansativo. Então eu tô muito dispersa. Toda vez que eu tento ler, eu, tipo, começo a ler e, de repente, eu tô pensando aí, gente, na vida e não presto atenção em nada. Então eu decidi abandonar esse livro. Eu não vou ler ele. Provavelmente eu não vou ler nunca. Porque saber o que acontece na história faz uma diferença bem grande, que não é o caso desse. Porque esse eu acabei ficando curiosa. Eu queria saber o que ia acontecer no final. Queria saber o que tinha acontecido no passado. Na verdade, ele foi escrito de um jeito bem legal, assim, né? Que mistura... Conta uma parte e aí depois volta e conta como que chegou naquela parte. Então isso faz a gente querer ler, né? Então eu abandonei aquele, gente, não vou ler. Mas eu ainda tenho outros 2 clássicos também que eu nunca li, então eu tô com mais esperança de que desses eu vou gostar. Afinal de contas, esses eu já não sei a história, então tem mais chance de eu conseguir me interessar e me apegar e ler até o final. Então é isso, vou ler aí quando eu terminar de ler. Eu volto pra contar o que eu achei, ou se tiver algum ponto assim que eu queira falar. Agora, tipo, curiosidade sobre esse livro, tem uma coisa que eu fiquei muito assim sem entender, porque na verdade, depois que eles contaram quando aconteceu, parece ser bem próximo, né? Tipo, o acontecimento atual com o acontecimento passado. Só que no início deu super a entender que ele tem, sei lá, encontrei a parte que quando vai descrever ele a primeira vez, né, o personagem principal, fala dele como um moço que ainda não chegou aos 30 anos. Ou seja, ele tem, pra mim, por volta de, tipo, 28. Porque se fosse, tipo, 20 e poucos, 22, não estaria escrito não chegou ainda aos 30, né? Porque então quer dizer que é bem perto dos 30. E ela tem, tipo, agora, atualmente, 19 anos. Então, esse acontecimento passado que aconteceu, se tiver, tipo, mais de 1 ano, 2 anos, então, né, gente? Um pouco estranho. Mas enfim, né, detalhes, e também, né, é um livro antigo, de época, não dá muito pra ficar levando em consideração. Inclusive, na verdade, tem outras coisas, assim. Mas é porque quando eu fui ler, assim, eu fiquei muito chocada, porque eu fiquei pensando quantos anos será que isso tinha acontecido. Só que depois, ao longo da história, parece que foi, tipo, bem próximo, né? Não foram tantos anos, assim, de diferença. Enfim, vou ler os próximos livros e aí eu conto que eu achei, se foi melhor, se eu conseguir terminar de ler. Olá, eu acabei de terminar de ler o Helena e como eu disse que eu ia falar, né, o que eu tinha achado, então eu vou aqui falar. Eu li ele em 2 dias, eu comecei ontem e terminei agora. E isso aí, gente. É legal, assim. Eu li depois aqui na capa que esse livro foi escrito na fase romântica do Machado de Assis, então ele é bem diferente. A escrita dele é bem diferente do Dom Casmurro. Ele é bem mais parecido com o Senhora, né, do José de Alencar. E eu cheguei à conclusão de que eu acho que eu gosto mais desse do que do estilo do Dom Casmurro. Eu não sei se é porque eu realmente detesto o Dom Casmurro ou se é porque é um estilo que eu não gosto. Mas a história é relativamente simples. Eu acho que eu fiquei em dúvida porque eu sabia exatamente o que ia acontecer no início, assim, eu já sabia qual seria o desfecho. Eu não sei se era pra dar pra saber ou se eu que fiquei sabendo. Assim, não sei se era proposital que ficasse. Eu vou falar o que é, tipo, se você não quer saber, é spoiler, eu vou deixar escrito quando eu parar de falar. Que é o seguinte, eu sabia desde da primeira página que ela não era irmã dele de verdade, né? Que a Helena não era irmã lá do cara, do Estácio. Então, eu basicamente esperei durante todo o livro pra eu chegar no final. Eu sabia o que ia acontecer no final, eu só não sabia como ia acontecer. E aí terminou de um jeito assim bem trágico. Mas é isso aí, eu
eu não gostei tanto quanto eu gostei do Senhora, mas eu não achei terrível. É cansativo e eu não vou ler o outro, eu não vou ler o Lucila, eu vou encerrar agora essa maratona que eu fiz. Na verdade, eu li só 2 livros, né? Eu falei que eu ia ler tipo 4, mas porque eu cansei. E eu acho que vale mais a pena eu guardar pra ler depois quando eu me animar de novo. Porque é tipo o mesmo tema, eu não tô afim de ler sobre casamento de novo. E é cansativo, então realmente eu vou deixar para uma próxima. São assuntos muito cotidianos, então vai ser a mesma coisa, mais ou menos, os mesmos dilemas. E é um livro inteiro com um dilema relativamente pequeno e escrito de maneira cansativa. É legal, eu acho que vale a pena ler se você não leu ainda, mas é realmente uma coisa meio que eu fiz porque eu queria ler mesmo e não porque eu estou me divertindo horrores lendo. Então eu vou agora voltar para os meus livros normaisinhos de YA contemporâneo, YA fantasia, porque eu vou dar uma pausa aí com esses livros clássicos, até para eu conseguir aproveitar melhor quando eu for ler de novo. Mas é isso, comenta aqui se você já leu esses livros e se você gosta da história de Dom Casmurro, porque eu realmente não gosto. Ah, outra coisa, outra razão pela qual eu não vou ler é porque eu me sinto muito incomodada por ser um livro muito antigo, tem todos aqueles costumes, coisas terríveis e machismo e coisas muito piores, como por exemplo, menção a escravo, coisa tipo como se fosse supernatural ter um escravo, porque na época infelizmente era. Então é muito triste ficar lendo isso. Eu não me sinto confortável, por mais que eu saiba que é uma coisa da época. E por isso eu não quero mais ler esses tipos de livros, esses livros antigos, então eu não vou mais ler. Mas então, como eu tava falando, é isso. Comenta aqui embaixo se vocês já leram esses livros, se vocês gostam. E qual vocês preferem? Se vocês preferem os da época do romantismo ou da época do realismo, ou se vocês não gostam de nenhum. Enfim, é isso e até o próximo vídeo.